Segunda temporada de The Last of Us, game versus a série. Bom, eu vou começar falando do jogo e depois eu falo da série, mas o que eu vou falar é que eu vou dividir em partes da série para poder ficar mais fácil de comentar as diferenças, o que eu gostei e o que eu não gostei. Bom, quando a gente fala do jogo, a gente vai falar então da parte onde é a introdução, até o momento onde o Joe morre e finalmente a Ellie vai atrás da sua vingança. Então é mais ou menos até o ponto onde vai aparecer no jogo Seattle Dia 1. Na série de TV é a mesma coisa, é a Abby até o momento onde aparece Seattle Dia 1. Quando o jogo, começar falando do jogo, né? O jogo, ele começa alguns anos depois do que teve o caso do primeiro jogo, que é o Joe salvando a Ellie. O Joe está conversando com o Tommy. Nessa conversa, o Joe acaba falando que ele salvou a Ellie e para salvar a Ellie teve que matar todo mundo. Ele está limpando um violão e depois deles fazerem a limpa do lugar, que eles estão numa cidade, eles acabam indo para Jackson. Chegando em Jackson, o Tommy fala que ele aceita aquele segredo e que ele vai levar pro túmulo. Depois disso, o Joe vai conversar com a Ellie parece estar um pouco distante, um pouco estranha, mas ela ainda não está com raiva do Joe. Eles conversam um pouco e o Joe fala que vai ensinar a Ellie a tocar violão. Essa sequência acaba e a gente já pula para os tempos atuais do que deveria ser o jogo. Quando a gente pula os tempos atuais, a Ellie está acordando, o Jesse recebe ela e a gente começa a ouvir informações sem ver nada. O Jesse menciona que teve uma briga na festa, que ele saiu antes, que ele não sabe qual foi a briga, menciona o beijo da Ellie com a Dina sem você conhecer a Dina. Então a série cria esse mistério de por que a Ellie tá brigada com o Joe, porque eles mencionam isso, que festa é essa, quem é Dina, o que está acontecendo. Logo depois disso, a gente acaba acompanhando a Ellie indo para sua primeira missão, onde ela vai ter que ir a Dina e a gente vai conhecer a Dina a partir daí. Quando nesse momento também a Ellie conversa com o Seth rapidamente. Quando ela conversa com o Seth, você entende um pouco mais que ele fez alguma besteira porque ele se desculpa e dá um lanche pra ela. Elas acabam indo pra missão. Quando elas vão pra missão, o jogo pula pra Abby. E quando pula pra Abby, ela é uma personagem nova, que você não conhece e sabe poucas motivações dela. Você sabe que por algum motivo ela quer chegar em Jackson, você sabe que ela existe ali e você também sabe que existe um grupo de amigos com ela. Ela sai com o Owen pra fazer uma patrulha, o Owen conta pra ela que a Mel está grávida, ela fica um pouco surpresa porque ela ainda é apaixonada pelo Owen, eles continuam jogando toda uma sequência com a Abby, onde ela tenta fugir, ela tem que chegar na parte da energia, porque essa é a sua missão. Chegando na energia, ela sabe que ela pode ter uma possibilidade de pegar alguém e a partir daí encontrar esse cara misterioso que você ainda não sabe quem é o cara misterioso que ela está atrás. A gente volta a jogar um pouco com a Dina e com a Ellie. Jogando com as duas, a gente conhece mais sobre elas conversam, falam sobre a vida, falam como que foi o beijo delas. Elas também mencionam muito nesse ponto o que elas vão fazer futuramente. Você começa a conhecer um pouco a relação delas. Depois dessa parte, você volta pra Abby. A Abby está encurralada no meio dos zumbis, mas na última hora ela é salva pelo Joe e pelo Tommy. Os dois têm uma sequência de ação mais uma vez. Logo depois, eles acabam fugindo, mas a Abby fala que ela tem um lugar que ela pode chegar com os seus amigos. Que ela pode chegar lá e chegando lá, eles podem ter um lugar para descansar, afinal a neve está muito forte e não tem como voltar para Jackson. Quando vai chegando perto desse ponto, a gente volta para Ellie e para Dina. Elas têm toda aquela sequência envolvendo a maconha, onde elas vão para o esconderijo do Eugene e elas acabam fazendo sexo pela primeira vez e a gente acaba conhecendo mais da relação delas. Quando volta pro Tom e pro Joe, você vê que as coisas não estão fáceis. Você vê que finalmente a Abby menciona que ele é o Joe, você descobre que é ele que ela está atrás, elas acabam batendo no Tommy, acertando o Joe e colocando ele quase à morte, acertando um taco na cabeça dela. Quando volta para Ellie e para Dina, elas acabam conversando, o Jesse chega e fala que o Joe está sumido, que eles não sabem onde ele está. Cada um vai para um canto para procurar ele, a Ellie encontra a casa, quando ela chega perto, tem a cena que ela vê o Joe no chão, levando taco de beisebol, taco de golfe na cabeça, ela acaba acertando alguns amigos da Abby, ela acaba matando o Joe, e a partir daí a Ellie acaba levando um chute e acaba morrendo. Vai destacar, a Abby queria matar o Joe, só o Joe, o Owen também só queria matar o Joe. Algumas pessoas ali em volta não querem matar a Ellie também, não dá certo, a gente acaba apagando, né, nesse ponto do jogo. Quando acorda, o Joe já está morto, a gente vai pro dia seguinte, onde a Ellie acaba falando que ele vai ter
ela acaba conversando com o Tommy, onde eles ficam meio que em dúvida do que fazer. O Tommy quer ir, mas ele não sabe como ir. A Ellie também fala que vai pra vingança de qualquer jeito. Pula pro dia seguinte, a Ellie vai se despedir do Joe. Você passa pela casa numa cena emocionante. Aí quando ela vai sair escondida com a Dina, a Maria aparece e fala: ó, a gente vai deixar você ir atrás, até porque você já foi. E o Tommy já foi atrás dele. Ele deixa até uma carta falando: eu não consigo deixar isso de lado, não deixe a Ellie ir, mas eu vou ir porque eu tenho que vingar o meu irmão de qualquer jeito. Ele vai, e aí a partir daí a Maria deixa a Ellie ir junto com a Dina, corta a cena e aparece Seattle dia 1. Isso tudo que eu mencionei é praticamente a introdução do jogo, mesmo que muito estendida. Quando você pensa na série, isso é praticamente 3 episódios. E os 3 episódios, eles já começam a mostrar muitos erros que a série vai cometer ao longo da sua duração. Porque no primeiro episódio da série, eles focam muito em mostrar a Abby de começo. A Abby, ela já começa mostrando o que é a motivação dela. Ela já fala quem é o pai dela, por que ela quer matar o Joe, como ela vai matar o Joe, que ela tem raiva do Joe. Isso tira a maior surpresa do jogo. Mas ao mesmo tempo, eu não acho essa uma adaptação ruim. Eu vou explicar o porquê. Isso não é ruim, porque no jogo, o que você faz? Você joga metade do jogo com a Ellie, que nem aconteceu na série. E aí na metade pra frente você joga com a Abby. Só que você joga numa sequência sem parar. Aqui vai demorar 2 anos pra série aparecer. Então se você demorar pra realmente surgir a segunda temporada, você lembrar quem é a Abby, isso pode ser um grande problema. E você precisa que o público crie pelo menos uma ligação mínima com a Abby agora. Então por isso que eles introduziram dessa forma. Você tira o fator surpresa, você tira o impacto da cena quando você vai descobrindo mais sobre a Abby, mas ao mesmo tempo, você tem que fazer isso na série para não dar tanto problema. O resto do primeiro episódio, ele já é completamente problemático. Porque o que acaba acontecendo? Eles acabam adiantando muita coisa que acontece no jogo. E muitas dessas coisas, elas, apesar de não mudar narrativamente o que vai acontecer, ela muda o impacto do que a cena tem. Como, por exemplo, quando essa cena que aparece na série, que é a Ellie com a Dina na festa, o Seth aparecendo, o Joe batendo nele, essa sequência inteira do jogo, ela é uma das últimas cenas do jogo que foram colocados pra cá. Quando você pensa pra série, uma adaptação, pode parecer fazer sentido. Porque quando eu penso narrativamente, pro final da série, faria muito mais sentido, porque ele é praticamente um tapa na cara. É uma coisa que você sente aquele momento. Você sente como que a Ellie tratou mal o Joe até certo ponto e ela se arrepender. É uma escolha que pra série pode até não ser tão ruim, mas pro jogo, quando você pensa narrativamente, no final teria muito mais impacto essa cena, considerando tudo que o Joe passou pra chegar até lá e tudo que a Ellie fez pra chegar até lá. Logo depois, o episódio foca muito na Dina e também na Ellie tentando fazer a sua busca pelo Joe, que não tem no jogo, fazem aqui de uma forma diferente, na verdade. Essa parte, ela tem um problema, porque quando a Dina e a Ellie estão juntos nesse momento do jogo que eu mencionei, você vê que em nenhum momento elas estão se divertindo, elas estão conversando, elas estão flertando entre elas, mas elas não estão felizes de estão lá, elas sabem o perigo que está lá. Aqui, parece que em nenhum momento tem perigo. Parece que a Ellie e a Dina, quando chegam naquele mercado, parece que elas estão vivendo uma vida feliz, que elas estão incríveis, que elas estão felizes de estar matando aqueles monstros. Não é esse o clima que The Last of Us pede pra ter. Essa diversão, essa alegria. E pra mim, o problema não é nem ter a alegria delas, porque elas podem ter a alegria juntas. Mas em momento de tensão, elas tinham que ser mais pressionadas. Elas tinham que ter mais medo de estar lá. Isso tira o impacto de um mundo de zumbi. E numa série que é diferente do jogo, que quase não tem zumbis não, né? Quase não tem infectados, quando você coloca, você tem que colocar uma atenção maior. O sorriso, a felicidade de estar caçando, acaba tirando muito esse impacto. E a gente vai jogando, vai seguindo a série até o ponto que o Joe é capturado. Quando o Joe é capturado, ele é morto. A morte é igualzinha na série e no jogo. Na série ainda colocam mais diálogo pra Abby, ela fica falando coisa que não tem aqui. Também mudam uma coisa, eles colocam a Dina junto com o Joe. Essa ligação, ela acaba enfraquecendo um ponto importante da série pra mim, que é o Tommy. O Tommy, colocaram ele dentro de Jackson. E Jackson tá sendo atacado aqui. Jackson é atacado de uma forma que não tem no jogo. E essa cena de Jackson, ela não é uma cena ruim, ela é problemática, como por exemplo, o Baiacu vindo pra cima do Tommy e os zumbis passando pelo lado, os infectados passando pelo lado, sem atacar ele. Visualmente não é interessante, como foi feito também não é. O problema é, pra que eu tenho que ver essa sequência de Jackson? Essa sequência de Jackson, ela serve simplesmente pra gente ter uma ligação com personagens que nunca mais vão aparecer.
A Marina não vai aparecer, o Seth não vai mais aparecer, ninguém mais ele vai aparecer. Por que você perdeu tempo mostrando isso? Isso foi uma desculpa pro Tommy não ter que ir atrás do Joe no começo. Então pra mim isso é um problema. Você tira o impacto do Tommy na série. E não que o Tommy da série não faça sentido. Na série ela tem família, na série ela tem filho, ela tem mulher, como ele também tem no jogo. Ele tem uma comunidade, como no jogo, mas aqui ele tem família. Ele tem uma preocupação maior e Jackson foi atacado. Jackson está enfraquecido. Na série faz sentido ele não ir, mas ele precisava ir porque é o irmão dele. Ele não ir cria uma incoerência e cria problemas futuros para a série que eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que eu também não gosto é da parte da psicóloga. Muita gente mencionou o Joe ir num psicólogo. Isso não é um problema. Descaracteriza muito o personagem, mas não é um problema. O problema é, essa personagem é insuportável. Ela não tem sentido, as falas delas não acrescentam quase nada, e depois ela aparece num jogo de beisebol que não faz sentido. Então, pra mim, o problema da psicóloga é como ela é colocada, como ela é trabalhada e como ela é desenvolvida ao longo dos 3 episódios, sendo que ela não vai aparecer mais. Tudo isso é pra morte do Eugene lá na frente, que também, na minha opinião, não tem impacto nenhum, porque a personagem é insuportável. Então, o problema dos 2 primeiros episódios é como eles vão construindo coisas pro resto da temporada. Desde o tom que é apresentado aqui, da Ellie com a Dina, até passando um pouco mais pra frente, quando você vê o que fizeram com o Tommy. Numa sequência que pra mim de Jackson não é tão boa. De questão de produção, maquiagem, é boa. Mas como a cena funciona, os infectados passando pelo lado do Tommy, sem ninguém atacar ele matando o Baiacu com uma facilidade, são coisas que me incomodam um pouco. Mas aí chega o 3º episódio. O 3º episódio vai ser aquele momento onde a Ellie vai decidir, o 2º episódio, na verdade, ela vai decidir que ela finalmente vai pra trás do Joe. A Ellie, no jogo, ela tem muito sangue nos olhos, porque o Joe realmente é um pai dela, e ela sabe que ela brigou com eles, praticamente terminaram a vida brigados, mesmo que mais ou menos resolvidos. Quando você acaba vendo aqui, a série como um todo, ela acaba fazendo toda aquela votação se Jackson deve ir ou não. A Ellie não participaria disso, porque a Ellie não se importa se Jackson se importa com ela ou não. Tem uma frase bem impactante dela que é: eu tô deixando tudo de lado pelo Joe. A ideia do jogo é mostrar como a Ellie em nenhum momento é a heroína. A Ellie é uma pessoa, ela tem falhas, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela pode cometer falhas, mas a parte que ela fica cega pela vingança vai fazer ela tudo pra chegar lá. Pra mim, toda essa parte que tem Jackson, que ela discute, tem que ter uma votação, eu não gosto dessa parte. Eu acho que ela enfraquece os personagens e principalmente enfraquece o Tommy como personagem nessa parte. Os 3 primeiros episódios, eles têm altos e baixos. A morte do Joe é um ponto alto, a Abby como atriz é um ponto alto, a apresentação da Isabela Mercedes como atriz é excelente. Mas todo o resto das partes, que envolve o tom da série nesse começo, os caminhos que eles vão levando, você percebe que vai dar problemas futuros. Inclusive, tem que se destacar a Bella Ramsey, porque a Bella Ramsey é uma atriz que sofreu mais hate do que ela merecia. Mas isso não quer dizer que ela é uma boa atriz. Na verdade, ela é uma atriz que falta muito ela entregar em momentos mais fortes. E aqui você já sente isso. Parece que na cena que ela tem que estar feliz, ela vai te entregar uma boa atuação feliz. Uma atuação triste, ela vai te entregar triste. Mas ela não consegue entregar camadas de atuação e você sente falta disso. Depois a gente chega na segunda parte. E agora, essa parte foi a maior, porque é o que começa pra mim todos os erros, como eu mencionei, da série. Envolvendo o tom que eles estão apresentando, o caminho que eles estão levando, algumas atuações, algumas coisas que vão enfraquecendo a narrativa como um todo. Então a gente chega agora em Seattle, dia 1. E essa parte vai ser mais rápida, porque no jogo é só gameplay. Você vai conhecendo todo Seattle, você vai jogando, é muito boa essa parte, inclusive. Você vai conhecendo mais da Dina e da Ellie. E essa é a parte que eu acho que era mais difícil de adaptar, e em certos pontos eles acertaram, em outros pontos eles erraram. Essa parte você vai conhecer mais da cidade, e tem muito ponto onde cada lugar que você vai, a Ellie e a Dina vão conversando. E isso é muito importante no jogo, porque você vai conhecendo mais sobre elas, você vai conhecendo, você vai vendo que uma acaba criando uma afeição pela outra cada vez mais. Elas já se amam, mas eu digo que, por exemplo, chega num certo ponto onde elas param de se comunicar como amigas, e elas acabam falando sobre uma chama a outra de gata, e você vai vendo como você vai criando uma relação de romance entre as duas que vai se fortalecendo. E aí você vai colocando um peso, porque você vai conhecendo um pouco mais da destruição, um pouco mais de Seattle, tanto que em vários momentos do jogo a Ellie e a Dina mencionam: eu odeio Seattle. Porque eles até perguntam: o que está acontecendo em Seattle? Porque elas não têm noção daquela guerra civil que está acontecendo entre os Cicatrizes, os Serafines, contra os Wolves, os lobos. Então essa parte realmente é uma parte que você, ao mesmo tempo, é difícil de adaptar, porque é muita coisa, também parece ser mais fácil, porque você também pode tirar gameplay e focar nos pontos principais. O jogo, ele acaba colocando muito peso. E aqui, pra mim, quando tá no começo da jornada, você sente que a Ellie tem algumas dúvidas,
mas você sente que ela está num ponto de felicidade dela. Tanto que você consegue perceber facilmente aqui que a Dina, ela é praticamente uma luz no fim do túnel para Ellie. A Ellie sozinha, ela ia entrar em desespero, ela ia querer matar tudo e todos. A Dina, nessa parte de Seattle, quando elas estão conversando, você vê que é o que faz praticamente ela mostrar uma esperança. E nesse ponto, o Tommy já tá em Seattle, então ele acaba matando pessoas. Nem todos os amigos da Abby, que a gente viu na sala, a Ellie mata. Na verdade, ela mata só uns 4 amigos dela. Quando você pensa a primeira pessoa que ela encontra, ela já sofreu uma tortura do Tommy. O segundo, realmente, ela que mata, porque ela é capturada pela Dina. Depois, quando ela encontra a Lia, que a Lia está, por exemplo, na parte da estação de TV, quem mata são os cicatrizes. Então ela não mata muita gente nesse começo, mas você vai vendo cada um dos amigos dela morrendo. Então você acaba vendo como a Ellie cada vez mais vai entrando nessa parte, cada vez mais ela vai entendendo que situação que ela tá e que não vai ser tão fácil assim no jogo. Isso tudo é muito interessante, principalmente por causa da relação Ellie e Dina e como você vai cada vez mais escalonando essa coisa de o terror tá aumentando, cada vez mais vilões, o cavalo da Ellie morre, você vai sentindo aquela tensão. Até que chega no dia 2. Até chegar no dia 2, você vive muito esse ambiente. Você vê como é que o Tommy ele é cruel, né? No sentido de ele e o Joe realmente faziam coisas para sobreviver. Você vê um pouco mais como funciona essa situação. O jogo ainda te ensina muito de como explorar o universo, mas o jogo ele consegue te dar o tom do que precisa. Em nenhum momento o Seattle tem sol, por exemplo. Em nenhum momento o Seattle é feliz. Em nenhum momento você sente algo bom ali. Realmente o jogo em si, ele passa esse clima pesado. Até nos momentos onde a Ellie e a Dina estão juntas, você acaba sentindo que elas estão muito preocupadas, elas estão vivendo o amor numa guerra, então é muito interessante esse conceito no jogo. Quando chega na série de TV, no Seattle dia 1, você vê que esse peso some, porque na série de TV, eles construíram um tom nos 3 primeiros episódios, e quando chega em Seattle dia 1, você não acaba sentindo nada disso, e você não sente não porque tudo é bonito, não, é porque a série de TV, ela resolve ir para um caminho que é, vamos mostrar as duas tendo um amor, um romance, que é legal, é interessante, mas falta peso nas palavras, falta peso nos casos. Tem vários momentos na série que parecia que a Dina tava com mais vontade de matar todo mundo pelo Joe do que a Ellie. Parece que elas estão vivendo uma aventura dentro de um mundo zumbi onde você vai matar infectados. Mas em nenhum momento desse episódio de Seattle dia 1 você sente aquele sangue no olho, você sente aquela apreensão que a Ellie deveria ter. Então a Bella Ramsey acaba sofrendo aqui por um roteiro ruim, por uma direção ruim e por uma atriz que não consegue entregar o ponto máximo que a personagem precisava. Tanto que a Ellie nessa série, nesse episódio do Seattle dia 1 dentro da série, ela é muito escanteada. Quase tudo que acontece é a Dina que faz. Ela que sabe ler o mapa, ela que sabe pra onde ela tem que ir, ela que sabe o que elas têm que fazer. A Ellie parece que realmente só é jogada de um lado para outro e que tá feliz de estar vivendo uma aventura com o amor da sua vida. E isso me incomoda muito porque nesse ponto você acaba sofrendo. As coisas boas dessa metade são a primeira aparição do Isaac, que é excelente, e também um outro fator muito importante, que é dar um pouco mais de característica para os cicatrizes, porque a gente precisa saber mais um pouco deles, então aqui você já apresenta um pouco que funciona bem. Seattle dia 1 não é bem adaptado na série de TV comparado ao game, porque foi o que eu falei quando eu fiz a crítica. Essa pode ser uma série mediana, mas como adaptação ela é horrível, porque os 3 primeiros episódios, que é a introdução, eles já quebram tudo que a série pode ser. E nesse ponto onde o Tommy não vai ajudar a Ellie, não vai atrás do irmão, já enfraquece metade dos casos, porque tem muitas mortes e muitos acontecimentos que são importantes pra Ellie ir mudando. Já que não tem esses acontecimentos, a personagem não vai mudar. Se ela não vai mudar, em Seattle dia 1, o que ela acaba aparecendo? Ela acaba aparecendo uma personagem que não tem personalidade, uma personagem que só tá vivendo uma aventura romântica no meio de infectados. E não é isso que deveria ser. Você não sente o sangue nos olhos que ela deveria sentir em nenhum momento desse jogo. E isso acaba incomodando muito aqui. Tanto que esses personagens que eu falei que morrem, que são amigos da Ellie, da Abby, aqui não aparecem. Então, por exemplo, no jogo, a Ellie encontra as fotos de cada um deles. Então, assim que a Ellie sabe quem é cada um deles, a Ellie vê alguns morrerem. Aqui a Ellie parece que só quer a Abby mesmo e não se importa com os outros. Não, ali a Ellie realmente faz coisas que ela sabe que pode se arrepender futuramente, mas pela falta do que a série tem pra fazer, ele acaba se incomodando, recriando cenários, recriando momentos da história, mas sem ter o impacto necessário, principalmente em personagens. E tudo que envolve The Last of Us são personagens. E aqui começa outro ponto muito importante da série, que é colocar um heroísmo na Ellie.
No jogo, você ama a Ellie e você sai que nem ela. Eu quero vingança. Quando você começa a jogar o jogo, você começa a pensar, será que isso foi legal mesmo? Será que a Ellie é tão boa? Ela tá matando cachorro agora aqui na série. Ela tá matando pessoas. Tem pessoas que não tem nada a ver, mas ela tá matando todo mundo. Na série você não pensa isso em momento nenhum. Então, pra mim, Seattle dia 1 acaba sendo problemático, apesar de ter coisas legais, ter momentos que recriam do jogo, ter alguns momentos bons de atuação, ter uma boa ambientação, ter uma boa, na verdade, valor de produção. Quando você acaba vendo, comparando um com o outro, vira muito problemático. Um parece que é uma grande vingança que está se construindo na quebra de uma personagem fantástica. O outro é uma aventura no parque. E aí a gente vai chegar na outra parte que é importante, que é a parte da gravidez e a morte da Nora. Eu ia falar Seattle dia 2, mas eu resolvi misturar essas duas partes que fica mais fácil. No jogo, esse é um ponto muito importante para Ellie. Assim que elas fogem da estação de TV e chegam lá embaixo, passam pelo túnel, a Ellie quase sacrifica, a Dina quase sacrifica pela Ellie, elas acabam chegando no estúdio de cinema abandonado, e aí tem aquela cena onde a Dina fala que está grávida, e a Ellie sofre muito com isso. Esse é um ponto de virada muito importante para Ellie, porque quando a Dina fala que tá grávida no jogo, ela acaba ficando meio sem saber o que fazer, meio desnorteada. E no jogo é muito legal ver isso, você vê as reações da Ellie. Porque quando a Ellie tá matando todo mundo, você vê que ela é muito forte. Porque quando ela tá falando com a Dina, com pessoas sobre coisas pessoais ou do passado, você vê que ela é alguém frágil e indefesa em certo ponto. E é muito bom como o The Last of Us 2 coloca isso no jogo. Ela colocando a mão junto, ela é tímida, ela não sabe o que fazer. Então ela até se afasta da Dina nessa parte, porque ela fala pra Dina, você acaba sendo um peso pra mim. Então a partir daí você vê como a cada vez mais o jogo vai jogando cada vez mais a Ellie no buraco de essa vingança cega. Tanto que a partir daqui no jogo, até ela encontrar o Jesse lá pra frente, ela anda sozinha, ela está sozinha, e foi o que eu falei, ela perde a luz na aventura que colocava uma sanidade na Ellie. Ela sozinha, ela só tá pelo ódio, pela vingança. Então ela acaba, depois que deixando a Dina, indo até o hospital. E chegando no hospital, ela acaba matando a Nora, que é uma cena muito impactante. Ela mata a Nora, ela destrói a cabeça da Nora praticamente, e depois ela já está infectada. Toda essa sequência que você vê com a Ellie, apesar de ter muito gameplay, quando você acaba vendo isso, você sente que ela realmente está sozinha. Você sente que ela está cada vez mais indo para um caminho que ela não tem mais volta. Na série resolveram ir para um outro caminho. O caminho que eles resolveram ir é, primeiro, introduzir mais a Dina dentro da série. Quando introduzem a Dina dentro da série, você acaba... É muito bom, porque a Isabela Mercedes é uma ótima atriz, você sente mais a relação delas, mas acaba tendo uma cena pra mim que perde metade do impacto, que é a cena da gravidez. Porque a cena da gravidez acaba gerando o sexo entre as duas. A sexo entre as duas tá tudo bem. Só que por que o sexo entre as duas é tão importante nessa parte? Porque a primeiro momento que elas têm uma relação de conversar, de uma sentir a cicatriz das outras, é na parte da maconha no jogo. Então tá na parte ainda de tranquilidade. Aqui já não devia ter esse ponto. E aquela frase, aí tem algumas piadinhas fora de hora, como a Ellie falando, eu vou ser pai, essas coisas que não funcionam, que dá até uma vergonha alheia ver ela falando isso. E aí, quando era a parte pra Dina, estou grávida, vou ficar aqui, estou ficando doente, a série resolve colocar as duas juntas porque elas percebem que a Bella Ramsey sozinha não consegue carregar a série. O que acaba acontecendo nesse ponto? A Dina vai junto com ela na aventura. Quando a Dina vai com ela na aventura durante a série de TV, você perde o impacto da Ellie sozinha, você perde ela sentindo aquele medo, e nesse ponto da série, até o ponto onde realmente a Ellie na série vai matar a Nora, você vê que parece ainda que ela tá vivendo uma grande aventura, uma grande felicidade deles estarem ali, eles sabem que... E aí a partir daí o Jesse aparece na série muito mais cedo, ela ajuda a Dina pra Ellie poder ir sozinha e ela matar a Nora. E aí entra de novo o ponto que eu falei de, até chegar nesse ponto, onde o Jesse aparece e a Ellie vai sozinha atrás da Nora, ainda parece que elas estão vivendo uma grande aventura romântica, onde elas estão realmente curtindo a cidade, matando infectados e vivendo um amor. A parte da vingança não existe. E de novo, Dina parece que quer mais vingança, até o Jesse quando aparece parece que quer mais vingança. E aí isso acaba incomodando, porque realmente... essa história é vingança. Você tem que sentir a Ellie no fundo do poço. Você vê que ela fez tanta coisa errada que quando a gente for ver o lado da Abby, você entender a Abby. Você pode não gostar da Abby, como eu nunca fui fã da Abby. Eu, apesar de entender o lado dela, ainda prefiro o lado do Joe e da Ellie. Mas quando você vê a Abby, você entende o lado dela porque você vê que são um espelho narrativo entre um e outra. Como vai funcionar esse espelho narrativo? Porque esse espelho narrativo lá pra frente, que vai ser importante pra terceira temporada, não tem como existir por escolhas que a segunda temporada fez. E esse ponto é muito importante do hospital. A falta de uma conexão com essa Ellie, uma falta de ela ser mais inteligente, ela ser mais inconsequente, acaba incomodando. E de novo, essa aventura no parque me incomoda demais como eles fazem aqui.
Eu realmente não gosto dessa parte da série, porque de novo, tem coisas muito boas aqui, mas de modo geral, incomoda. São episódios como todos que eu mencionei, que se consegue encontrar entretenimento, mas pra essência do jogo, porque ele precisa, acaba enfraquecendo muito. O Jesse aparece na série, cuida da Dina, ela vai lá e mata a Nora. E aí entra aquele ponto que eu mencionei atrás de vamos transformar a Ellie numa heroína. A Ellie menciona pra Dina depois, eu não matei a Nora, eu deixei ela lá pra morrer. No jogo ela mata mesmo, ela mata e isso é bom. Não por ela só ter que matar porque você quer matar, porque isso ajuda ela a ser um ponto que ela chega no buraco. Quando a Ellie mata a Nora, ela chega pra Dina, ela não consegue conversar com a Dina na série. A Dina tem que limpar as costas dela, sem ela parecer que tá com o olho vazio, de tanto que ela chegou na vingança. Na série não tem nada disso. Na série, eles tentam colocar essas sequências do jogo que não fazem sentido, porque realmente eles não construíram bem pra chegar até lá. E a gente chega no final da temporada, que é a parte do aquário. Na parte do aquário, é mais uma vez eles tentando humanizar a Ellie. A Ellie chega, o Jesse vai pra um canto ajudar o Tommy, e a Ellie vai pro aquário. Bom, primeira coisa que eu gostei da série, deram mais espaço pro Jesse. A Jesse no jogo não é tão querido assim. Ele não é um personagem ruim, mas ele não tem tanta fala. Aqui deram mais fala e mais tempo pra ele, e isso eu gostei. O que eu não gostei é, mais uma vez, todo mundo tratar a Ellie como burra. Todo mundo fala pra Ellie o que ela tem que fazer, aonde ela tem que ir, e ela não consegue descobrir nada sozinha. No jogo, a Ellie realmente aponta onde a gente tem que ir, aponta o que tem que fazer, e ela e a Dina são uma dupla. Elas realmente funcionam. Quando a Ellie tá com o Jesse, eles são uma dupla. Aqui não. Aqui, ela não sabe fazer nada. Eles mandam, ele vai. Ela manda e ela vai indo. Parece que ela é uma passiva dentro da história. As coisas vão acontecendo e o rio vai levando ela. Em nenhum momento ela pensa em fazer algo na frente. Ela simplesmente vai. Ela sabe que uma hora ela vai encontrar a Abby pra ela queimar o mundo inteiro. Então essa é a ideia dela na série, aparentemente. No jogo ela tem algumas ideias. Ela não sabe onde ela vai, ela tá um pouco perdida, mas ela investiga um pouco mais. Ela sabe onde ela vai. Aqui isso não acontece de maneira nenhuma. Quando chega no aquário, de novo, o Jesse vai atrás do Tommy e a Ellie vai pro aquário. Quando chega no aquário, no jogo, ela realmente invade, ela mata a Alice, que pra quem não conhece, não existe na série, é o cachorro da Abby. Depois ela mata a Mel e o Owen. Quando ela mata a Mel e o Owen, é muito forte no jogo, porque ela sente que ela tá grávida, ela realmente se defendeu, e você vê que aquela cena é muito forte, muito angustiante, você fica mal quando descobre que a Mel tá grávida, mais ou menos, e aí, no final, ela volta pro teatro, chegando lá, ela decide, não tem mais pra onde ir, muita gente morreu, muita gente sofreu, o Tommy encontra ela no aquário, ela já tá desesperada porque ela matou uma mulher grávida, espelho narrativo, né, porque, de novo, ela matou alguém grávida, a melhor amiga dela, mulher dela praticamente, está grávida também. E aí, no final, quando decide ir embora, a Abby aparece, acaba matando o Jesse, e logo depois disso, ela acaba apontando pra Ellie, e aí a cena fecha. Quando a cena fecha no jogo, aparece Seattle dia 1, e você sabe, vou jogar com a Abby agora. Vamos pra série de TV. A série de TV, ela acaba fazendo muita coisa errada aqui. Ela tem a parte da ilha, ridícula, não sei quem teve essa ideia de colocar a Ellie na ilha e depois ela sair. E, de novo, essa parte de vamos humanizar a Ellie, ela não é tão má assim, a Ellie, não que a Ellie seja má, eu não quero que a Ellie seja má no jogo, essa é a parte que parece que não tá entendendo. Mas a Ellie do jogo, ela é humana, e ela quer fazer tudo pra matar as pessoas, é a vingança que deixa ela cega. Aqui ela mata, ela sem querer mata a Mel, até passa a impressão assim, até passa uma impressão de, se ela acertasse o Owen na barriga, por exemplo, ela não mataria a Mel, elas conversariam e virariam amigas. Não é essa mensagem que tem que passar. Falta essa vingança, falta esse ódio no olhar que acaba a personagem. E você vai falar, isso não faz diferença, é só uma crítica boba. Não é, porque isso faz diferença futura, isso faz diferença para pontos futuros. Tem muitos momentos da série que eu penso, essa Ellie não faz muito sentido, porque ela não tem essa raiva toda. Então com a Nora, se ela conversa com a Nora, talvez elas chegassem num ponto em comum. Com a Mel, a mesma coisa. Porque no final da série, e agora vai ter um spoiler, ela vai, depois que ela deixou tudo pra trás, ela vai atrás do Joe. Isso não vai atrás da vingança do Joe lá pra frente, que não tem na série ainda. Por que isso acontece? No jogo faz total sentido, o peso emocional que teve na vida dela. Aqui não tem, e eu digo mais, quando a série quer forçar o drama de olha como ela matou a Nora, olha como ela matou a Mel e o Owen, ela realmente tá cega pela vingança e fala, não faz sentido, porque vocês não construíram do começo até o episódio 5 pra poder ter esse contexto geral da gente sentir isso. Então o final da temporada também é fraco nesse ponto. E tem o episódio do flashback. Isso é a única coisa que eu posso falar que salva 100%, que eu nem coloquei aqui pra não criticar muito, porque esses flashbacks existem dentro do jogo, só que eles são espalhados ao longo pra você ir conhecendo algumas coisas e ter surpresa quando vai se revelando, menos o do Eugene. O do Eugene, que é o único flashback
que não existe no jogo, e aí colocaram na série. É um flashback ruim. Parabéns pra quem conseguiu ter essa ideia maravilhosa de colocar esse flashback do Ojiri, que tira uma das cenas mais impactantes do jogo, que é a Ellie e o Joe conversando na frente do hospital, e o Joe revelando tudo. Inclusive, eles adiantam o flashback do final do jogo pra cá, que, de novo, tira o impacto. São escolhas narrativas que eu não entendo o que eles fizeram. No fim, foi o que eu falei. Isso, e depois o jogo colocou a Abby pra falar, a próxima temporada é com a Abby. Então essas são as comparações. O começo da série, ele tem pontos positivos, mas escolhas narrativas vão estragando ela. Quando você chega na parte de Seattle dia 1, você tira todo o tom da série, que vai enfraquecendo mais ela ainda. Com falta de direção boa, com falta de roteirista bom, com a falta de bons momentos pra Ellie sozinha, faz com que a série vai caindo pro buraco. E o problema é que a série poderia funcionar como um conteúdo solo. Você poderia falar, bom, o jogo funciona perfeitamente sozinho, e a série, apesar de mudanças, ela também funciona do seu jeito, mas se ela não funciona, e ela não funciona principalmente futuramente. Quando chegar na segunda temporada, você vai ver que vai ter atitudes da Ellie que não vão ter sentido. Vai ter atitudes que você vai pensar, isso aqui tá gerando alguma incoerência. Porque o que acaba acontecendo? Sempre que a série precisa de uma muleta, ela volta pro jogo. O problema é, saiu tanto do jogo que quando você volta pro jogo, você vira uma incoerência ambulante. E é isso que acontece aqui. E é por isso que eu falo, como série, a segunda temporada de Last of Us é só mediana. Como adaptação, ela é horrível. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você prefere The Last of Us o jogo ou a série? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.